estamos de volta aqui nesse canal, vamos movimentar esse canal. E nos últimos tempos tem sido maravilhoso, porque eu tenho conhecido esse livro aqui, que eu ganhei, da minha amiga e irmã. E eu vim aqui compartilhar uma coisa com vocês. Gente, eu li, juro pra vocês, eu li 40 páginas dele. E já foi bombástica. E pra você que já viu aí eu falando nos outros vídeos, eu compro o livro, mas às vezes eu tenho dificuldade de terminar. E quando eu gravo é melhor porque é um desafio, né? É um desafio passar aqui pra vocês as coisas e é bem melhor. Então, esse livro aqui conta um pouco da história de C.S. Lewis. Pelo que eu pude ver, páginas que eu li, ele foi um cara bastante batalhador. E o melhor de tudo é a identidade que eu vejo nele. Sabe, ele sabe de quem ele é filho e ele busca passar isso para as pessoas. Passar a humildade de Cristo, quem é Cristo de verdade. E é um livro que eu aconselho vocês a lerem. E seria bom que todas as pessoas pudessem ter essa oportunidade de ver Jesus como ele verdadeiramente é e não como é muito falado por aí, sabe? Já dizem que Jesus é uma mulher, já dizem que Jesus é um ser espiritual, um ser deformado, e existem os tipos de pessoas que não acreditam em Deus, sabe? E a questão é que o ponto que eu quero chegar é que às vezes a gente tá tão idealizando a cruz de Cristo, a morte dele na cruz, a gente tá, sabe, enchendo a vida de Jesus de identidades que a gente, de achismo, sabe, de hipóteses, de ciência, que a gente não chega a conhecer a verdadeira pessoa de Jesus, sabe? E cristianismo puro e simples, eu tenho percebido que Jesus é um ser simples, sabe? Aquele ser humilde. Ele foi e mostrou para cada um de nós quando ele estava aqui na Terra. Ele mostrou para cada um de nós para que ele veio, para que ele foi chamado. Ele mostrou que ele sabia quem ele era, sabe? E ele veio para cá com um propósito. Ele cumpriu esse propósito e ele foi para Jesus de volta, para Deus de volta, para o Pai dele. Ele falou, né, que estava aqui de passagem e que breve ele voltaria para o Pai dele. Ele informava isso para os discípulos, mas os discípulos talvez não acreditavam que aquilo ia acontecer. Assim como acontece no meio de nós, sabe? A Bíblia está cheia de revelações e que a gente tem vivido nos dias de hoje várias revelações. E quantas vezes a gente desacreditou que esse tempo chegaria, né? E ele tem chegado esse tempo e a gente tem que andar como Jesus andou. E a questão é que devemos saber quem somos, devemos saber para que fomos chamados, sabe? E muitas vezes vamos sofrer contra-ataques, muitas vezes vamos ser impedidos de ir para a igreja, como aconteceu nos últimos tempos. Muitas vezes vamos ser impedidos de ler a Bíblia, vamos ser impedidos de manifestar a palavra de Deus, mesmo você sendo cristão e mesmo estando num mundo em que há liberdade de expressão, mas se você é cristão, você vai sofrer bombardeio. E uma coisa que eu vi em C.S. Lewis, ele tinha coragem, e isso é o que devemos ter hoje em dia, porque não é fácil, gente, não é fácil. Você sabe quem você é, e quanto mais você sabe quem você é, as pessoas, a mídia, a imprensa, ela vai tentar sufocar, porque o mundo está cheio de achismos, o mundo está cheio de ideologias e a cada dia se cria uma nova identidade, sabe? Cada dia nascem movimentos, a cada dia nascem pretensões, a cada dia a ciência vai evoluindo e as pessoas têm achado cada dia mais de que viver por si mesmo é fundamental, viver por si mesmo é o bastante. Mas eu digo pra vocês, negar a si mesmo é muito melhor. Às vezes você vai falar, você que não está em uma denominação cristã, você vai falar, mas isso não é possível, seguir todas as regras da Bíblia. Olha, é possível. Não é possível sozinha, mas é possível sim com a pessoa mais madura do seu lado. E sabe, uma das coisas que Jesus colocou na Bíblia é contra o pecado. O pecado, ele afasta a nossa pessoa de Deus.
E a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas, sabe, gente, se você olhar para o outro lado, o pecado, ele nos faz mal. E por isso que Jesus, ele quer que nós nos desviemos do pecado, nós fugimos do pecado. A vontade dele é essa, porque ele sabe que quando as pessoas estão emaranhadas no pecado, elas não são elas mesmas. Sabe? Elas estão deformadas, elas estão mortas interiormente. Então você não fica achando que é um Deus que proíbe tantas coisas. Cara, ele é pai e é pro nosso bem, sabe? É pro nosso bem. Sabe, ninguém beber as bebidas alcoólicas, elas são boas pro nosso paladar? Talvez sejam boas pro nosso paladar, mas causa dentro de nós um reboliço. Aí pessoas vão adquirindo doenças e drogas fazem mal. Faz mal? Fazem mal, sim. Fazem mal, gente. Talvez a pessoa que esteja lá emaranhada nesses vícios vai achar que aquilo que é bom, aquilo que satisfaz, aquilo que... Mas na verdade não é. Aquilo está matando essa pessoa por dentro. A verdade é essa. É que essa geração está morrendo por dentro. E nós precisamos conhecer dia após dia o verdadeiro Jesus. E foi isso que eu vi em C.S. Lewis. Ele foi para um programa de TV falar sobre Cristo no momento em que o Brasil passava por uma guerra mundial. Se eu não me engano, foi a Segunda ou foi a Terceira Guerra Mundial. Ele estava lá ajudando como um jovem. E ele decidiu falar da fé cristã numa rádio. Imagine só, no meio da pandemia que a gente tá, a gente vê... notícias de casos de morte o tempo todo, 100 milhões, 200 milhões, tantas mortes no Brasil, tantas mortes no mundo, gente. E você, imagine, você tá no meio de uma guerra e de repente você ligar o rádio, ligar a TV e ouvir sobre a fé, ouvir sobre a perseverança, ouvir sobre a esperança, sabe? Foi isso que C.S. Lewis fez. Ele disse que fez aquilo porque ele acreditava que o mundo precisava daquilo naquele momento. E realmente a gente precisa rever os nossos princípios, a gente precisa rever quem a gente está seguindo, quem é a pessoa de Jesus verdadeiramente, quem é. Então isso é uma reflexão que nós devemos ter dia após dia, porque Jesus, ele foi uma pessoa simples, ele foi uma pessoa, sabe, que queria salvar, ele queria curar, ele queria que os enfermos se levantassem naquele momento. Então, gente, é pro nosso bem? É pro nosso bem, Jesus é pro nosso bem. Esse mundo aqui nos causa muitos danos. Esse mundo quer mudar a nossa percepção de vida, sabe? Aquilo que a gente aprendeu lá na origem, desde quando a gente foi gerado por Deus, lá naquele tempo, a gente mudou muito. Sabe, desde quando você nasceu, desde do ventre da sua mãe, a gente mudou muito, mudou. Pense nas concepções que a gente mudou. Imagine você ser uma criança inocente e os anos foram passando, você foi conhecendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E quantas vezes você já quis experimentar o bem e quantas vezes você já quis experimentar aquilo que é ruim. E quantas vezes você não pensou e caiu naquilo que é ruim pra você mesmo. E quantas vezes você fez a vontade de você mesmo. E quantas vezes você quebrou a cara. E sabe, gente, dia após dia devemos ser corajosos, saber quem somos e buscar o conhecimento da palavra. Porque Deus, ele revelou o fim dos tempos, ele revelou que ia ter guerras, ele revelou que ia ter, sabe, manifestações, torturas e mortes, ele falou isso. Ele falou que ia ter, ele falou que não ia ser fácil, mas que ele estaria conosco. E está sendo difícil para as pessoas acreditarem nesse Deus, de que quer o bem da população. Porque na verdade o homem tem se corrompido dia após dia, o homem tem se revelado o vilão de nós mesmos, sabe? E às vezes a gente acha que é Deus que permite, mas sabe, Deus, ele quer o nosso bem. Ele quer que nos manifestemos a verdade dele. E isso basta.
Isso basta. E eu espero que vocês tenham gostado. Aconselho que vocês leiam esse livro. Vou dar continuidade no primeiro, segundo capítulo. Vou ficar falando aqui nos vídeos. Espero que vocês gostem dessa série de vídeos que eu vou fazer. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Beijos.